palavra de Deus, nós vimos ontem, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de penetrar, ela tem o poder, já estudamos isso aqui exaustivamente, de libertar, de transformar o homem, de fazer dele uma nova criatura, um novo ser, de dar a ele, a palavra de Deus tem o poder na revelação do Espírito Santo, sempre, gente. Olha só, se você e eu conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia mesmo, a Bíblia, não importa se a sua Bíblia ela é de edição, de impressão, por uma gráfica, por uma indústria, seja ela católica, apostólica, romana, evangélica, protestante ou de origem ateia, não muda nada, não muda nada. Gente, Bíblia, palavra de Deus, sem revelação do Espírito Santo, entenda isso, não passa de palavra, ao ponto de Jesus nos alertar. A letra mata, o Espírito vivifica. Então você e eu, como os judeus, né, especificamente voltado para eles na perspectiva bíblica da palavra de Deus, eles tinham a letra, mas a letra matava, a letra destruía, a letra trazia condenação, peso, julgo. Por que trazia julgo? Por que trazia peso e condenação? Porque a letra, sem a vida do Espírito, sem ela ser revelada, ela traz a condenação mesmo. Por isso que os religiosos se sentem pesados em tentar seguir a Jesus. Você já viu quando você tenta seguir a Jesus, é uma coisa desgastante, é uma coisa que exaure as nossas forças, consome a nossa energia, porque você fica numa batalha de querer seguir e de obedecer a palavra de Deus sem ter o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, a lei é pesada. Por isso que a Bíblia diz que ninguém cumpre a lei, ninguém é justificado pela lei, entende? Por isso, você e eu conhecemos, por exemplo, o mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Aí você fala, isso aí beleza, tudo bem, eu sou um cara que vou permanecer aqui fiel à minha esposa, ao meu marido, então não adulterarás. Ok, não matarás, não vou matar ninguém, beleza, esse negócio de tirar a vida do outro, eu entendo realmente que violência não é comigo e tal, beleza. Não furtarás, ok, não vou furtar não, porque eu posso trabalhar e adquirir as coisas com o meu próprio trabalho, com honestidade, não é? Então eu não vou furtar. Mas aí a Bíblia vai e fala assim, não cobiçarás. Lá dentro. Que adulterar, as pessoas vão ver. Matar, cometer um homicídio, as pessoas vão ver. Furtar, as pessoas vão ver, você pode ser pego. Mas a cobiça está lá dentro. Aquela inveja, aquele desejo de ter o que é do outro, está lá dentro. Então, isto só você e eu sabemos. Aí vem a Bíblia e diz assim, você, por mais que se esforce, não pode, não consegue obedecer à lei. É verdade isso, gente. Ninguém é justificado pela lei. Você pode até tentar seguir a lei, mas pela lei ninguém será justificado. É por isso que a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, esta graça que nos alcança, que nos transforma, que nos liberta, esta graça que nos faz livres, pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós, ela nos conduz, ela nos leva, ela nos capacita, ela nos dá a energia, vamos colocar assim, necessária, a força, para obedecermos a palavra de Deus. Mas isto só se torna uma realidade, um fato, quando você e eu experimentamos o novo nascimento, a vida nova, a transformação. E aí, eu li ontem o texto de Hebreus 4, se você, por gentileza, puder novamente abrir comigo, porque eu estou falando hoje de palavra viva. Por que eu estou falando de palavra viva? Porque, como eu disse aqui, a palavra de Deus, sem o Espírito Santo,
a letra, a palavra de Deus, a Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, ela traz condenação, ela é pesada. Gente, não tem condições de nós, na nossa natureza humana, eu não estou nem dizendo em relação à nossa natureza pecaminosa. Quando você tem a natureza pecaminosa, por mais que você queira obedecer, o mal que você não quer fazer, você pratica. O bem que você deseja fazer, você não faz, porque o pecado que habita em nós nos escraviza. Então você é um escravo da sua natureza pecaminosa. Aí Jesus vem e te liberta da natureza pecaminosa. Somos livres do pecado, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E conhecereis a verdade vos libertará. Você é livre pela verdade, livre pela revelação da palavra de Deus. Isso é uma bênção, você nasce de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, é uma vida nova, uma vida que você relaxa, que você descansa, que você não tem que carregar mais culpa, condenação, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, ele não pode te acusar mais. Olha só que coisa maravilhosa. Ele vem lá com a acusação dos seus pecados do passado, você diz para ele, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, os meus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, ele me justificou, ele me comprou, ele me perdoou, ele anulou todas as minhas dívidas que eu tinha com Deus, não era com você. O diabo é tão sem vergonha, tão cachorro, safado, desgraçado, que ele pega a nossa dívida para com Deus e tenta nos acusar. Aí a Bíblia está dizendo para você assim, olha, Deus a quem você e eu devíamos, gente, a nossa dívida, vou repetir para você, não é com o diabo. Ele pega a dívida que você e eu temos com Deus e quer nos acusar. Então você vira para Satanás e diga, para trás de mim, Satanás, porque a dívida que eu tinha com Deus, Jesus Cristo tomou-a nas suas mãos, aquela dívida que era contrária a mim, e lá na cruz ele rasgou toda a minha dívida, picou, pôs fogo, virou cinza, pulverizou, aniquilou, acabou, eu não devo mais nada, nem a Deus, porque o sangue de Jesus me purificou, me comprou, me inocentou, me justificou, e muito menos a você, Satanás, para me acusar do meu passado. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então o novo de Deus não permite acusação na nossa mente. O novo de Deus não permite que você se submeta às acusações de Satanás relacionadas com o seu passado. O novo de Deus é novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, agora é tudo novo, gente. Nova vida, novo espírito, novo coração, agora é novo, tudo na sua vida é novo. Por isso que as pessoas estranham, às vezes, as mudanças a que nós nos propomos. Não são mudanças religiosas, meu Deus do céu. Você agora não bebe mais, você agora ficou careta, você não bebe. Não, eu não me embriago. Porque a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, rendendo graças ao Senhor. Mudou! A minha alegria não depende mais do álcool. Não é que eu não beba, eu não me embriago com vinho, porque agora eu prefiro ficar cheio do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo. Aí a palavra de Deus diz, você deve fugir de toda aparência do mal. Então não é que eu não frequente os mesmos ambientes que eu outrora frequentava por causa de uma religião. É por causa do testemunho de não estar vivendo com coisas que são pecaminosas, ímpias, iníquas, perversas, perniciosas, promíscuas, porque isso é da aparência do mal. Mas nada me impede de ir a um restaurante, a um bar ou aonde eu quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então não é uma questão só de pecado, é uma questão de aparência do mal. É por isso que às vezes as mulheres, principalmente, usavam roupas sensuais para chamar a atenção para os seus corpos, provocando outras mulheres e homens, para que elas fossem o centro das atenções a partir da sua estética, do seu corpo, da sua beleza, do seu vestuário, dos seus ornamentos. E agora,
esta mesma pessoa, não é que ela vai andar mal arrumada, feia, sem brincos, sem batom, sem esmalte. Se quiser andar, anda, o problema é seu, ninguém tem nada a ver com sua vida. Mas você quer andar ainda arrumada, bonita, você não vai andar provocando as pessoas com sensualidade, usando o seu corpo, que agora é templo do Espírito Santo, habitação de Deus, este corpo seu, para provocar as outras pessoas, andando, expondo o seu corpo como algo que as pessoas devam ser atraídas por ele. Não é religião. Mas agora você não usa mais aquelas roupas que você usava. Mas e daí? O meu corpo agora deve ser preservado. A minha intimidade deve ser preservada. Então, quando você entende isto, obviamente, você experimenta um processo de santificação, transformação, um processo de santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida. Nós estamos falando então de quê? De alguém que foi vivificado, que recebeu vida através da revelação da palavra de Deus. Como eu disse ontem e pedi para você abrir Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha que interessante. Ela é viva e eficaz. Então, este é o ponto. O que a palavra de Deus é? Viva. Então, quando você e eu pegamos a palavra de Deus, olha, pega a palavra de Deus, você vai ler a palavra de Deus. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, você está ouvindo. Se esta palavra aqui, que você acabou de ouvir, se ela for vivificada, revelada pelo Espírito Santo, ela gera vida. Se esta palavra aqui não for vivificada pelo Espírito Santo, ela gera morte. Por que ela gera morte? Porque ela traz peso. Por que ela traz peso? Porque aquilo que você ouve, sabe que Deus mandou, e não consegue obedecer, te traz culpa. É assim, nossa consciência funciona assim. Não adianta você querer mudar. Se você conhece a Bíblia e não obedece à Bíblia, isso te traz peso. Você fala, ai meu Deus, eu sei que o Senhor quer isso. É aquele caso lá de Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu pratico. Se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o problema qual que é? Somos nós, quando temos uma vida não regenerada, quando não nascemos de novo ainda, e queremos viver como nascidos de novo. Esse é um problema terrível que afeta, né, não quero percentuar, mas afeta aí um monte de gente que quer estar na igreja, entre aspas, quer seguir a palavra de Deus, mas não consegue. Por que não consegue? Porque não tem vida nova. Se não tiver o Espírito Santo para revelar a palavra, a gente não consegue. Quando o Espírito Santo habita em nós, por mais que você e eu soframos, irmãos e irmãs, eu creio numa vida abençoadíssima. Eu sou abençoadíssimo. Eu creio que Deus tem o melhor desta terra para você e para mim. A bênção dele, a prosperidade dele, a alegria dele, o livramento dele, a paz dele, a saúde que vem dele, o poder, a autoridade, tudo dele para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa ascendência, para a nossa descendência. Eu sou um testemunho vivo para você, que eu estou vendo no meu caso, as filhas das minhas filhas. Então a palavra de Deus se cumprindo, já são 2 netas, eu tenho 2 filhas, 2 netas. Então a bênção de Deus está sobre a minha vida, sobre a minha ascendência. A minha mãe já estava vendo as filhas das filhas do filho. E assim vai, é a bênção de Deus sobre nós. E a Ele seja a glória por tudo isso, porque eu creio nesta bênção de Deus sobre a nossa vida. Porém, em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 12, é um alerta para você e para mim, ao mesmo tempo que é uma clareza. Sabe por quê, gente? Não é que você e eu temos que ficar vivendo de forma pessimista, com medo do amanhã, inseguros,
ficar vivendo ou não vivendo, debaixo de medo, porque tem uma crentalhada medrosa que fica desesperada com o amanhã, o que vai acontecer, se o anticristo vem, se não vem, se vai manifestar, se não vai, quem vê, sei lá meu irmão. Olhe para cima, olhe para Jesus, busca as coisas que são de cima, busca as coisas que são do alto. Vá viver a sua vida com alegria, com prazer, com bem-estar, e viva. Há um alerta para nós aqui, ó. Hebreus 10, 12. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Olha o destaque da extensão do percentual, do quantitativo. Muita luta, muito sofrimento. Não é pouco, não. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Insultados, vivendo debaixo de tribulação. Isso é a palavra de Deus. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, com insulto e com tribulações. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram, olha essa expressão, irmãos, alegremente o confisco dos seus próprios bens. Vai juntando, ajunta muito, vai guardando aqui nessa terra, enche o seu celeiro, taca-lhe patrimônio e vai fazendo uma lista, aumenta lá a folha do seu imposto de renda, da sua declaração, tenha muito patrimônio, mas lembre-se que já aconteceu, está acontecendo em alguns lugares do mundo e pode acontecer com você e comigo em qualquer tempo. Hebreus 10, 12 em diante. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Então não fica desesperado não, meu irmãozinho, quando você está aí lutando para ter seus bens e continuar ampliando os seus patrimônios financeiros, econômicos, imobiliários, porque pode ser que hoje, amanhã, ele é confiscado. E aí, tudo que você juntou não vale nada. Sabe por quê? Porque você juntou pensando no futuro, e a Bíblia diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Olhe para as aves dos céus e olhe para os lírios do campo. Aprenda que o Senhor é o seu pastor e você não terá falta de nada. Aprenda que Ele é aquele que supre todas as suas necessidades pela graça e a bondade dEle, e não pela força do seu braço ou pela sua competência humana. E então a Bíblia diz assim: vocês suportaram, aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ajunteis tesouros dos céus. Quando você sabe que os seus tesouros estão nos céus, e o maior tesouro que você pode ter, somado, juntado, lá nos céus, são discípulos, são almas. A única coisa que você e eu podemos ganhar neste mundo, que é eterno, são almas, meu irmão. Se você quer ter tesouros nos céus, ganhe almas. Faça o que você puder para ganhar almas. Está trabalhando, está se matando, inclusive com desculpinha esfarrapada, que vem dizer para mim: não, eu faço isso, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu trabalho desse jeito, eu sou escravo do trabalho, para deixar estes bens para os meus filhos, eu me mato de trabalhar para oferecer o melhor para minha família, eu estou trabalhando muito, mas eu tenho muita gente que depende de mim, então eu não posso trabalhar. Isso é o seu ego camuflado, que gosta de ter o seu reinozinho e de ser senhorzinho do seu reinozinho, onde as pessoas dependem de você, que se você estivesse ensinando as pessoas, ao invés de depender de você, de crescer e de buscar a provisão que vem do Senhor. Isto é falsidade. Diz: olha, vai me perdoar, não quero te julgar, não estou te julgando e Deus sabe, mas sonde o seu coração.
Quem ama a Deus não está preocupado em ficar ajuntando tesouros nesta terra, não está preocupado em ficar juntando e adquirindo riquezas nesta terra. Quem ama Jesus, quem ama o Senhor, ele está preocupado, ele está com a disposição de investir toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua existência em ganhar almas, em fazer discípulos, em anunciar o ano aceitável do Senhor, em dizer às pessoas que Jesus Cristo é o único Salvador, que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, que se não nascermos de novo, não entraremos, não veremos, não participaremos do reino de Deus. Portanto, se você e eu precisamos nos envolver, precisamos dedicar a nossa vida, a nossa energia, todo o nosso ser, que nós o façamos para o reino de Deus e para a glória dele. Aqueles que são vivificados, que recebem vida pela palavra, eles vivem para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Eles olham para Jesus, autor e consumador da fé deles. Eles não estão preocupados com amanhã, porque eles têm a certeza de que o Deus que os chamou, que o Deus que os justificou, que o Deus que os glorificou, que o Deus que os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, há de prover todas as suas necessidades, porque aquele que prometeu é fiel e ele cumprirá a sua palavra. E então diz o escritor aos Hebreus: por isso, versículo de número 30, óculos, vai lá, 35, Hebreus 10, 32 primeiro, e agora Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão da confiança que vocês têm. Você confia no Senhor? Confia no Senhor de todo o teu coração, é um mandamento bíblico. Espera no Senhor. Se nós confiamos no Senhor, nós temos a certeza de que Ele jamais nos desamparará, de que Ele jamais nos abandonará, que o Senhor é fiel e a sua palavra se cumprirá, meu irmão e minha irmã. Mandamento bíblico: não abra mão da confiança que vocês têm, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua esperança, não abra mão da sua confiança, não abra mão da sua convicção. Sabe, eu tenho falado isso aqui repetidas vezes. Por mim, quem quiser crer no que quiser, que creia. Isso é uma questão de livre-arbítrio. Agora, eu decidi crer na Bíblia, meu irmão, eu vou continuar buscando viver, experimentar, desfrutar, usufruir, firmar a minha vida, ter os meus passos e a minha vida firmada na palavra de Deus. A minha confiança está em Deus. Minha confiança está nas suas promessas. Ele fez promessas maravilhosas para mim. Independente das circunstâncias e situações, eu não posso abrir mão da confiança que eu tenho nele, pois diz a Bíblia em Hebreus 10, 35, ela será ricamente recompensada. Meu irmão, minha irmã, está na Bíblia. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, olha uma notícia para você aqui agora, de primeiríssima mão, nesta quarta-feira pela manhã, uma notícia maravilhosa para você que está aí preocupado com o dia de amanhã, que está preocupado com o futuro, que está preocupado com... Deixa eu dar uma notícia para você. Primeiro, nada está fora do controle e do domínio de Deus. Quem disse? Deus, na Bíblia. Está lá em Hebreus capítulo de número 1. Mas vou ler a Bíblia para vocês, porque eu fico falando. Vamos ler. Cadê aqui? Eu preguei sobre isso agora. É 1 ou é 3? Hebreus 3. Substituí, meu Deus, suscitou. Mas Cristo é fiel.
Eu perdi. Ou é um? Tá aqui, ó. Tá aqui. Hebreus 1. Vai lá. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Já vou logo falando com você aqui que o universo não foi criado pelo caos. O universo não é fruto do caos. Se houve explosão, se houve Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, que venha. Mas o Big Bang foi gerado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Se houve explosão, se não houve explosão, se houve buraco negro, buraco branco, buraco amarelo, azul, vermelho, verde, sei lá eu, seja lá o que tenha havido, seja lá o que tenha constituído, gerado este universo, a forma física, científica que você queira crer e explicar, ok, qualquer uma me satisfaz, mas uma coisa eu sei, qualquer uma que você tiver comprovação científica, explicação física, científica, seja lá qual for, tudo isso está debaixo da autoridade, da obediência à palavra de Deus, que é Jesus, ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós, porque a Bíblia diz que todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, Jesus, Deus fez o universo, Deus fez todas as coisas por meio dele, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele, o nosso Deus, criou por meio de Jesus todas as coisas. O nosso Deus sustenta na pessoa de Jesus todas as coisas. Então não existe caos, não existe acaso, existe soberania de Deus, sobrenatural, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você passou, não importa o que você vá passar. Uma coisa só importa: se você está em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor, você não pode ser abatido, você não pode ser destruído, você não pode ser arrancado das mãos do Pai, nas quais, ou na mão do Pai, na qual Jesus colocou você, porque o Pai é maior do que todos. E a promessa de Deus para você e para mim, meu irmão e minha irmã, é esta: que Ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio, da sua palavra, da sua autoridade. A sua vida está debaixo da autoridade, do domínio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Ele é a autoridade suprema, soberana sobre sua vida e sobre sua história. E ninguém vai impedir a ação, o poder, o propósito e o plano de Deus de cumprir na sua vida. Portanto, descanse. Quero convidar você para o descanso nesta manhã, porque a notícia que eu quero te dar nesta manhã, como eu disse, de primeira mão, é que por mais que você se preocupe com o amanhã, você e eu não podemos fazer nada, absolutamente nada. Nós oramos e entregamos. Nós entregamos e confiamos. Nós confiamos e descansamos. Por quê? Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Jesus vai voltar, meu irmão. Sabe, queridos, às vezes as pessoas brincam comigo assim: mas os apóstolos tinham a expectativa de que Jesus voltaria em breve. Eu falei para eles: é breve. Porque o que são 120 anos? O que são 60, 90, 80, 100 anos de vida nossa aqui? É uma brevidade comparada à eternidade que estamos para usufruir na presença dele. Então a volta de Cristo, por mais que ela pareça demorar, para nós ela sempre será breve. A expectativa que eu tenho é que ele volte hoje. A expectativa que eu tenho é que ele volte amanhã.
Aí você pergunta a mim, mas você quer ver? Não, se ele não for voltar hoje, se ele não for voltar amanhã, e se ele permitir que eu viva neste mundo para pregar o Evangelho, para estar com as pessoas que eu amo, para usufruir de todas as bênçãos e promessas dele, com lucidez, com saúde, com alegria e com paz, eu quero viver neste mundo pregando, anunciando as boas novas do Evangelho. Mas a minha expectativa, na certeza que eu tenho da minha salvação, na convicção que eu tenho, na confiança que eu tenho, é que ele volte hoje, porque se ele voltar hoje, meu irmão e minha irmã, nós vamos para a glória, desfrutar da presença, da alegria, novo céu, nova terra. Então eu não tenho por que temer o amanhã, eu não tenho por que temer o hoje em relação à minha vida espiritual, porque eu já sei que se estou em Cristo Jesus, que eu confessei a Ele como meu Salvador, como meu Senhor, eu declaro diante dos homens, principados e potestades, diante de todo o inferno, diante de toda a eternidade, diante de tudo e de todos, eu declaro com a minha boca, eu creio no meu coração e declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Salvador e o Senhor da minha vida, e Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e direi para eles: vinde, benditos do meu Pai. Então Ele em breve virá, e vem em breve. E se Ele não vier, quando Ele me chamar, eu já estarei pronto para desfrutar da sua glória e da sua eternidade. Aquele que vem, virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, você e eu, declare isso, meu irmão, quando as tentações vierem, quando as dificuldades, quando os desejos humanos vierem, humanos, eu disse aqui no início, nós somos livres do pecado, mas continuamos humanos, sujeitos às tentações e ao pecado. Quando os desejos humanos vierem, não são desejos pecaminosos. Pecado, nós primeiro passamos pelo estágio da tentação, do desejo. Depois nós concebemos esse desejo e ele gera o pecado. Tentação não é pecado, meu querido. Não, tentação é desejo. Desejo que não é santo. Isso é uma tentação. Desejo você tem. Desejo de beber água, desejo de se alimentar, desejo de dormir, desejo de ter uma relação sexual com a sua esposa, desejo de tudo. Você pode ter desejo de comprar as coisas, problema nenhum. Desejo. Isso é desejo. Quando o desejo é algo que te leva para o mal, você deseja a mulher do outro, você deseja ter outra mulher que não é sua esposa, você deseja roubar, você deseja matar, você deseja se vingar, isso é tentação, porque isso te leva para o pecado. Quando esse desejo vem, diz a Bíblia, não veio tentação que não fosse humana. Não significa que é fruto da natureza pecaminosa. Quando você é escravo do pecado, você é escravo do pecado. Você não quer fazer o mal e faz. Você quer fazer o bem e não faz. Isso é escravidão do pecado. Quando você tem a sua humanidade, simplesmente o ser humano, você continua finito, limitado e com desejos. Estes desejos, quando são desejos neutros ou bons, ótimo, glória a Deus. Quando são desejos que te levam para o pecado, eles são tentação. Aí a Bíblia, a palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos dará também um escape. Então, para isto serve o Espírito Santo que habita em nós, vivificando a palavra dele, trazendo na nossa mente agora que, diante das tentações, nós vamos dizer para os nossos desejos: desejo, corpo, você não vai realizar esse desejo, porque ele é pecado, e pecado é morte, morte me separa de Deus. E eu fui chamado para viver com estes membros, com este corpo, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida. Então eu rejeito o pecado e escolho a pureza e a santidade pelo Espírito Santo que habita em mim. Porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Você pode desfrutar de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida alegre, de uma vida de paz, de uma vida de regozijo, de uma vida em que todo o tempo a graça do Senhor te sustente, te renove e traga para você
para você a certeza, a convicção de que esta palavra viva, que é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Este Jesus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele vai te capacitar, Ele vai te ungir, vai transbordar do seu interior como um rio de águas vivas, o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, com fogo, cheio da unção do Senhor, da alegria dEle, da paz dEle, da convicção, da confiança nele. Você sabe que em todo tempo, aquele que começou esta boa obra, há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus, que pode ser em breve, porque breve aquele que vem virá. Portanto, esteja preparado para a volta de Jesus ou para o seu encontro com Ele na glória, no paraíso. Uma coisa é certa, você precisa nascer de novo. Sem novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ver, ninguém pode estar no reino de Deus. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele, confesse-o como o seu Salvador, como o seu Senhor, e descanse. Por quê? Porque está escrito que aquele que começou esta boa, linda, maravilhosa, graciosa obra de salvação na sua, na minha, na nossa vida, Ele mesmo, nosso Deus amoroso, por meio de Jesus, da sua palavra, do seu Espírito Santo, vai aperfeiçoar esta obra na sua, na minha, na nossa vida, levando-nos a cada dia a sermos transformados de fé em fé, de glória em glória, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, até que todos cheguemos à semelhança do Filho. Este é o propósito de Deus, este é o plano de Deus. Foi isso que Deus planejou para você antes da criação do mundo. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará.